nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amados intercessores, Deus seja louvado pela sua vida. Eu sou Heloísa, membro do grupo de oração Divino Espírito Santo, que se reúne todas as quintas-feiras na Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, aqui na cidade de Ubá, estado de Minas Gerais. E como serva intercessora, eu colaboro com o Núcleo Nacional do Ministério de Intercessão. Hoje, meus irmãos, eu trago para vocês uma formação, uma das formações que nos foi dirigida no ENF, Encontro Nacional de Formação, agora em janeiro último. Quem ministrou essa formação foi a nossa coordenadora nacional do Ministério de Intercessão, a Josirene, que reside em São Luís, no Maranhão. Josirene, nesses tempos pós-jubilar, foi reconduzida à coordenação do Ministério de Intercessão por mais 3 anos. Oremos por ela, oremos pela sua missão de pastorear o rebanho intercessor em nosso país. Coube a mim, irmãos, tratar com vocês neste momento do tema que foi ministrado por Josirene, que se intitula Sustentar o Combate na Intercessão. Irmãos, o Senhor tem nos conduzido como um exército de intercessores. E cabe dizer aqui que o Senhor não nos alistou para um tempo e depois nós irmos para a reserva, sermos soldados da reserva, não. Todos que aceitaram o chamado do Senhor para o ministério de intercessão só descansarão na eternidade. Enquanto aqui estivermos, irmãos, deveremos permanecer nas trincheiras para combater o bom combate. O combate é bom. E por que o combate é bom? O combate é bom porque nós não sairemos derrotados. Saiba disso. O combate deve ser sustentado na alegria, pois sairemos vitoriosos. Amém, irmãos? O ministério de intercessão é o ministério da vitória. Glória a Deus, porque você serve no ministério de intercessão, o ministério da vitória de Deus. Mas nós vamos relembrar agora algumas ordens do Senhor para nós intercessores. Vamos relembrar uma ordem que o Senhor nos dirigiu em 2018. O intercessor deve ser aquele que está constantemente em ordem de batalha. O que significa isso? É estar alinhado com as orações e orientações que nos chegam pela coordenação nacional. Ou seja, vigiar pela unidade, vigiar em ser pronto, prontidão em fazer aquilo que nos é solicitado, que nos é orientado. A segunda ordem foi nos dada em 2019. O Senhor disse para nós, avancem, avancem aos campos de batalha, onde fomos convocados a penetrar em territórios espirituais. Irmãos, o Senhor nos diz, ao nos dirigir a palavra avançar, que nós devemos conquistar territórios, avançar com a nossa intercessão para causas que não eram contempladas em nossa oração intercessória. E o Senhor nos revela essas causas, se estivermos constantemente em intimidade com Ele. Ele revela aos seus servos, seus amigos, os segredos que estão no seu coração. E em 2020, o que dirige o Senhor a nós? O que o Senhor nos pede? Em 2020, o Senhor nos dá uma ordem. É a ordem de sustentar o combate na intercessão. Sustentar aqui, irmãos, significa formar um escudo de proteção pelas lideranças do nosso movimento. Como intercessores ministeriados na Renovação Carismática Católica, devemos sustentar a missão da Renovação Carismática Católica. E sabemos que a nossa missão, a missão da RCC, é evangelizar, levando todas as pessoas a fazerem a experiência do Deus vivo, a fazerem a experiência do batismo no Espírito Santo.
Mas o Senhor nos adverte que existe uma necessidade de cobertura espiritual, uma necessidade de cobrirmos de oração a liderança do nosso movimento, cobrirmos de oração os coordenadores, cobrimos de oração a igreja, os pastores, os padres, o Papa. Todos eles precisam de intercessão, precisam dessa cobertura de oração. Porque o maligno, ele se opõe à obra de Deus, ele se intromete para atrapalhar os planos do Senhor na humanidade. Paulo, na carta aos Efésios, ele deixa claro para nós que não é contra homens de carne e sangue que devemos lutar, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que, diz Paulo nessa carta, estão espalhadas nos ares. O que Paulo fazia era eficaz, porque Paulo era sustentado pela oração dos irmãos. Ele não desanimou diante das dificuldades, nas provações, nos apedrejamentos, nas prisões. Paulo, ele tinha um escudo formado pela oração dos irmãos, pelos grupos de intercessão que o amparavam, que o sustentavam na sua missão, fazendo com que ele tivesse então essa eficácia no seu ministério. Da mesma forma, a presidência do Conselho Nacional, no caso nosso irmão Vinícius, nosso amado irmão Vinícius, que acaba agora de adentrar nesses tempos pós-jubilar na presidência do Conselho Nacional. Então, Vinícius, os coordenadores dos diversos ministérios, todos os conselhos diocesanos, os presidentes dos conselhos estaduais da RCC, todas as equipes de discernimento precisam ser guardadas pela nossa oração de intercessão. Em Romanos 15, Paulo ainda nos diz: rogo-vos, irmãos. Olha só que lindo esse texto de Paulo. Ele dirige isso hoje. Esse texto se atualiza para mim, ele se atualiza para você. A palavra de Deus em Romanos 15 diz assim para nós: rogo-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e em nome da caridade, que é dada pelo Espírito, combatei comigo, dirigindo vossas orações a Deus por mim. Paulo suplica que orem por ele, que intercedam por ele. E Paulo está nos chamando a atenção para o combate, que é necessário esse resguardo da liderança, o resguardo pela oração intercessória. Paulo está nos chamando para essa ofensiva de oração, para o ataque, irmãos, para sairmos dessa atitude passiva de oração, para entrarmos numa atitude ativa de oração contra as obras das trevas que querem impedir a evangelização, que querem impedir a salvação das almas, que querem impedir que as pessoas façam experiência com Deus vivo. Nós temos visto, irmãos, que muitos estão à frente como liderança, são alvos de ataques, são atacados no corpo pelas enfermidades, são atacados e tentados na área da sexualidade, em questões envolvendo dinheiro na área financeira. E nós, definitivamente, não podemos deixar esses nossos irmãos eleitos pelo Senhor, nós não podemos deixá-los desprotegidos. O inimigo, ele tem trabalhado contra aqueles que estão à frente, contra aqueles que estão na liderança, no pastoreio do povo de Deus, porque há mais e muitas responsabilidades sobre eles, eles estão mais expostos, e o inimigo tenta humilhar os servos de Deus, tenta humilhar a igreja com o pecado para causar escândalo. E as Sagradas Escrituras, elas nos alertam: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. E aí é que entra o nosso ministério pessoal, o ministério de intercessão para resguardar aqueles que são líderes na nossa igreja, no nosso movimento. Irmãos intercessores amados, eleitos, o Senhor os ama muito.
Espero que nesse momento a misericórdia de Deus já esteja abraçando cada um de vocês e que o chamado à intercessão esteja sendo confirmado em seus corações. Não podemos ficar esperando os ataques de Satanás contra nós. Precisamos retomar essa consciência espiritual de quem está à frente na liderança, nas coordenações, em nosso movimento, à frente mesmo da igreja. Nós precisamos tomar essa consciência de que todos precisam da nossa intercessão. Todos precisam da oferta do nosso jejum, da oferta da missa, oferta do nosso terço, da dedicação a uma vida de oração. Por isso, meu irmão, minha irmã, intercessor, intercessora, fiquemos muito espertos, fiquemos atentos e espertos. O inimigo nesse tempo ele tem investido também contra nós intercessores, nos enfraquecendo para que nós não sustentemos o combate. E como que ele tem feito isso? O Senhor nos alerta. O inimigo ele tem roubado a nossa intimidade, a intimidade do intercessor com o seu Senhor. Isso quer dizer que muitos de nós estão servindo ao Senhor no ministério de intercessão, mas não estão fazendo a experiência diária com o Deus vivo. Não estão fazendo a experiência diária com a pessoa de nosso Senhor, com o amor de Deus Pai. Não estão fazendo experiência diária, palpável, concreta, com a bondade e as misericórdias do Senhor. E aí, irmãos, vem o desânimo. E aí, irmãos, o veneno de Satanás chega a nós para nos esfriar, roubando a nossa esperança. Fracos, desanimados, sem oração, sem esperança, nós não temos como sustentar o combate na intercessão. Por isso é preciso ir para o alto do monte. É preciso ir para o alto do monte. E o que quer dizer isso? O que quer dizer ir para o alto do monte? É preciso dar prioridade para o Senhor. É isso que quer dizer ir para o alto do monte. É dar prioridade para o Senhor. É ir a Ele pela leitura da palavra. É ir a Ele por uma vida de oração profunda. É ir a Ele se rendendo numa vida de rendição, numa vida de louvor, numa vida de adoração. Que Deus nos ajude. Não é mesmo? Que Deus nos ajude e que nesse momento o próprio Espírito Santo já vá nos movendo a esse desejo de nos rendermos. E o monte, esse alto do monte, irmãos, ele pode ser aquele cantinho de oração lá na nossa casa. Aquele cantinho de oração, ele se transforma em nosso monte, onde nós nos debruçamos sobre o Senhor e o abraçamos e Ele nos abraça e Ele se debruça sobre nós, cuidando de nós, apacentando o nosso coração, aliviando as nossas dores. Deus nos ama, Deus me ama e Deus te ama e Ele quer se encontrar conosco a cada dia no nosso cantinho, no monte que é, como eu disse há pouco, aquele cantinho que nós temos na nossa casa. Há um texto nas Sagradas Escrituras, em Êxodo 18, que nós vemos Josué na liderança de um combate. Josué é o líder do povo de Deus, é o líder do exército naquele momento, e ele está à frente, conduzindo os combatentes. E Moisés diz, eu não irei, eu ficarei na retaguarda. Eu estarei no alto do monte com o meu cajado de poder divino para poder te sustentar, Josué. E o que nós vemos na leitura? Nós vemos na leitura desse texto que quando Josué era sustentado pela intercessão, o inimigo era derrotado. Quando Josué não estava sendo sustentado pela intercessão, o inimigo vencia. Então, se você se sente chamado à intercessão, a esse ministério magnífico, extraordinário, você deve estar sempre no cume do monte, sustentando aqueles que estão à frente da batalha, para que seja dado
aqueles que estão à frente, aos coordenadores, nas suas instâncias, nas diversas instâncias do nosso movimento, para que seja dado a eles a vitória, porque eles foram colocados nessas instâncias pelo próprio Senhor. Irmãos, quem é o coordenador do seu grupo de oração? Pensa nele agora. Quem coordena o seu grupo de oração? Quem é o coordenador da RCC estadual? Quem coordena a renovação no seu estado? Pensa nessa pessoa agora. Quem coordena a RCC diocesana, a renovação na sua diocese? Quem são os servos, irmãos, dos ministérios aí na sua cidade? Por eles, para que eles suportem as tentações, para que eles fiquem firmes diante das provações, diante das dificuldades da vida, para que eles consigam avançar na evangelização, para que muitas pessoas, inclusive as pessoas da minha casa e da sua casa, para que elas sejam batizadas no Espírito Santo, para que elas façam experiência com Deus vivo. É por isso tudo que o Senhor escolheu você. Deus escolheu você para morrer por eles. Isso é forte? Sim, isso é muito forte. Porque o intercessor, ele é um eleito por Deus, eleito pelo Senhor para dar a sua vida como Jesus deu. Porque o ministério de intercessão, irmãos, é o ministério de Jesus. Jesus está à direita do Pai agora, nesse momento. Ele está à direita do Pai, diz a carta aos Hebreus, intercedendo por mim, por você, pela humanidade que está padecendo nesse momento pelo mal dessa epidemia do coronavírus. E Jesus está à direita do Pai intercedendo, mas para que ele estivesse lá, ele veio, ele deu a vida. Ser intercessor é dar a vida. A vitória no nosso combate se dá por intercessores que permanecem na brecha e dão a vida pela salvação das almas. Sustentam o combate na intercessão, o avanço da evangelização no nosso país, no mundo, em nosso movimento, ele se dará pela eficácia da intercessão que fizermos. Por isso é preciso dar a vida. É preciso constantemente estarmos abertos ao combate, estar na torre de vigia, ser uma sentinela atenta ao que está acontecendo no mundo, atenta às notícias que nos chegam pela mídia. Temos que estar na torre de vigia como sentinelas, abertos às revelações de Deus. Porque Deus ele vai revelar as situações que precisam de intercessão. Ele vai revelar as situações urgentes que estão no coração dele, para que nós intercedamos. Porque a gente sabe muito bem aquele texto de Amós, a gente sabe até de cor, não é? O Senhor Deus nada faz sem revelar o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos. E se verdadeiramente formos os amigos íntimos dele, ele vai nos revelar todos os segredos, todas as intenções que ele deseja que nós nos debrucemos para orarmos, para intercedermos. Deus revela o que está prestes a acontecer, irmãos, para que nós possamos interceder e impedir que o mal venha sobre os seus servos e sobre a humanidade. Ele nos mostra. Precisamos orar e escutar o Senhor. Deus nos chamou. Deus nos chamou e precisamos ter consciência desse chamado e do compromisso com a intercessão, com o ministério de intercessão. Em 1 Samuel, no capítulo 12, nós lemos Samuel orando dessa forma: longe de mim também esse pecado, o pecado de deixar de orar por vós. Olha, Samuel tinha consciência
de que ele era um intercessor. E ele não queria deixar de orar pelo povo de Deus. Longe de mim deixar de orar. Que essa também seja a minha oração no dia de hoje. Que essa seja também a sua oração. Longe de mim, Senhor, deixar de orar pelo seu povo. Longe de mim, Senhor, deixar de orar pela salvação das almas. Longe de mim, Senhor, deixar de orar pelo governo do Brasil, pela igreja, pelo Santo Padre. Longe de mim, Senhor. Dá-me a graça de ser fiel a esse chamado. Eu peço isso para mim, eu peço isso para você nesse momento, pelas misericórdias do Senhor. Irmãos intercessores, nós ferimos o coração de Deus quando nós não nos comprometemos com a vida de oração, quando nós não nos colocamos à disposição da nossa missão de intercessores das causas pelas quais o Senhor nos solicita. Nós iniciamos um novo tempo agora. Vivemos o tempo do jubileu e chegamos agora no tempo pós-jubilar. A nossa oração, então, deve ser nesse tempo uma oração de águas profundas, uma oração ofensiva. Vamos para a ofensiva na oração. É hora do ataque. O combate precisa se intensificar porque os tempos são maus. Mas acreditemos, há uma chuva de primavera sobre nós a nos abençoar largamente, copiosamente. Nossas famílias, nossos grupos de oração estão sendo visitados por essa chuva de primavera. São bênçãos, o deserto há de florir. Nossa vida, nosso ministério, nosso grupo de oração, a nossa casa vai experimentar o florescer desse tempo pós-jubilar. E eu convido você então a se levantar e a orar nesse momento, pedindo ao Senhor dos Exércitos que te abençoe. E eu aqui, de onde estou, com o ícone de Nossa Senhora de Pentecostes, com a imagem da Sagrada Família, eu peço ao Senhor, eu peço ao Deus das Misericórdias, que nesse momento te visite, que todo desânimo, que todo abatimento seja vencido nesse momento pelas chagas de nosso Senhor. Senhor, que as tuas chagas milagrosas, toquem nesse meu irmão, toquem nessa minha irmã e o levante, a levante nesse momento, Senhor. Porque quando o Senhor a chamou, quando o Senhor o chamou, o Senhor já o conhecia, o Senhor sabia tudo o que iria acontecer em sua vida. O Senhor sabia tudo o que iria acontecer em sua família, todos os problemas que ele iria enfrentar, todos os problemas que ela iria enfrentar. E mesmo assim, o Senhor o chamou porque o Senhor sabia que ele iria dar conta. O Senhor sabia que ela iria dar conta de te servir, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às tribulações. Por isso não é tempo, Senhor, de nós sermos soldados da reserva, não. É tempo de nós irmos para frente, Senhor. É tempo de nós, nesses tempos pós-jubilar, Senhor, é tempo de nós confiarmos cada vez mais na Tua misericórdia e avançarmos para águas mais profundas. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, receba agora o amor de Deus no seu coração. Receba agora o amor de Deus na sua vida, na sua história. Experimente a mão poderosa, chagada de nosso Senhor, te curando e te libertando da prostração, do desânimo, do abatimento. Experimente agora o amor poderoso do Senhor. Deus te ama. Deus te aprecia, Deus te abençoa, Deus conta com você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.